Boa noite, eu sou Antônio Nofre, seja bem-vindo. Boa noite também, Valdete. Boa noite, Silvano Braga. Boa noite também, Michele e Gabriel Rossato, sejam bem-vindos. Boa noite, Filomena, seja bem-vinda também. Boa noite, Selma e Dinho, sejam bem-vindos. Olá, Joyce Kelly, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Dona Luzia. Boa noite, Oneida Alves. Boa noite, Nadissan. Boa noite também, Adaí. Boa noite, Ricardinho e Lúcia. Olá, Wagner Pimentel. Boa noite também para você. Boa noite, Tuca. Seja muito bem-vinda. Andréia Dantas, Edivaldo Dantas. Boa noite para vocês. Boa noite também para Adriana Dantas. Adriana Valério, boa noite, seja também muito bem-vinda. Boa noite, Leopoldina. Boa noite também, Jossanã, seja muito bem-vinda. Olá, Salete, Márcio e Gustavo, boa noite também para vocês. Boa noite, Adriana Alvarenga. Boa noite, Marinha, seja bem-vinda. Boa noite, Rosilda Martins, seja bem-vinda também. Olá, Lídia, boa noite, seja bem-vinda. Gustavo Duarte, boa noite também para você. Boa noite, Sebastião Ferreira. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Sr. Antônio Pazotto. Boa noite também aqui para Lourdinho, para Camilo, para Eduarda. Boa noite para Rosa Alves, para a Dona Maria Geralda. Boa noite também para o Marcos. Boa noite, Cláudio Honor e Eliane. Luciene Naves, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também para Flávia Alves, né, que às vezes sempre assiste depois. Boa noite para Dona Neuza. Boa noite também para Gessiane. Com certeza, Wagner, estão aqui nas nossas orações. Boa noite, Glória Quirino, seja bem-vinda. Boa noite também, Marcileia, Guilherme e Luciano. Vamos então pedirmos a permissão a este mestre incomparável para nós iniciarmos as nossas reflexões da noite. Boa noite também, Liliane Gaglio. Boa noite, Célia, seja bem-vinda. Olá, Marlene Porto, boa noite. Boa noite também, José Ricardo.
Boa noite por Vinícius, Andretti, Elaine Oliveira, boa noite, seja bem-vinda. Célia, né? Nós já falamos. Olá, Reinaldo. Boa noite, seja muito bem-vindo. Vamos então, como nós dissemos, olá, Amanda. Boa noite para você, para a Elaine. Boa noite também para o Robson, para o Stênio. Boa noite, Andréia Tonin. Que nós possamos, meus queridos amigos e companheiros, desse instante, elevarmos o nosso pensamento. Elevar o pensamento, procurando esvaziar na nossa mente de todos os pensamentos e ideias materializadas que poderiam nesse instante atrapalhar as nossas reflexões e principalmente o nosso nível de concentração, capaz de possibilitar o registro, o arquivamento nas nossas janelas de memória desses riquíssimos ensinamentos que proporcionarão a todos aqueles que o compreenderem e o praticarem uma felicidade sem tamanho. Sim, esvaziar a mente e não permitir que preconceitos, não permitir que dogmatismos, não permitir que arquétipos que porventura controlam a nossa vida possam interferir também na nossa compreensão de tudo aquilo que é belo e bom e que nos aproxima do Criador. Que a paz permaneça também no coração de cada um de vocês. Que a paz permaneça no lar de vocês. E que essa luminosidade do Cristo, suave, tranquila, seja capaz de iluminar os nossos passos, a nossa estrada, para que ela fique mais amena e mais tranquila, a partir do momento que nós cultivarmos essa paz dentro de nós. Paz àqueles que ainda se reconhecem como nossos inimigos. Inimigos pessoais, inimigos familiares e inimigos da doutrina. Que a espiritualidade consiga, nesses instantes, chegar no coração de cada um destes seres e lhes mostrar o verdadeiro caminho da paz e da felicidade. Enfim, mestre amado e querido Jesus e bondosos amigos espirituais, que as nossas energias e vibrações possam se concentrar num determinado lugar, para que esta mesma espiritualidade, reunindo as nossas com as deles, leve a cada um dos nossos irmãos necessitados que se encontram aqui no nosso caderno de intenções as vibrações possíveis de auxiliá-los nesse restabelecimento, seja da saúde física, seja da saúde emocional, seja da saúde espiritual, mas sempre trazendo equilíbrio a todos. Que assim seja, e permita-nos, Jesus, relembrarmos os teus ensinamentos que, claro, são riquíssimos e muito nos auxilia a enxergarmos a realidade da nossa vida, a realidade da nossa existência, e aí na sequência caminharmos com muita tranquilidade, né? Adriana Dantas, Aninha e Adriano Borges, olá Elaine Lavez, Luísa Nalim, boa noite também Rosilene Osmani Diego, olá Joana Carneiro, Marquinhos Pereira, boa noite, Eveline, Roberta e Gabi, Cecília e Reinaldo. Sim, com certeza as nossas preces também foram direcionadas a eles, né, Marinha? Nós estivemos aqui com os nossos pensamentos e já se encontram aqui anotado no nosso caderninho, famoso caderninho das nossas intenções. Elane Maia, boa noite também, seja muito bem-vinda.
Gente, hoje, segunda-feira, dia de darmos a sequência à leitura e estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós que estamos estudando ou fazendo esta leitura e estudo do capítulo 9 deste Evangelho ou deste livro fantástico, que muita consolação. Aliás, o principal objetivo do Evangelho é exatamente consolar a criatura, e o consolo vem com o entendimento, com a compreensão de tudo aquilo que nos acontece. A Marinha citou o exemplo de Petrópolis. Ora, não podemos, claro, deixar de, aproveitando a oportunidade, sobressair a nossa solidariedade, a nossa fraternidade, aquela benevolência que nós temos que desenvolver dentro de nós. Tem essa função, estes momentos, estas catástrofes. Mas também nós não podemos em momento algum deixar de buscar a compreensão destes fatos e desses episódios, porque se houve a permissão da providência divina, tinha uma finalidade. Acidentes não existem. Vítimas, como diz Emmanuel, podemos ser, inocentes jamais. Então, que nós possamos comungar as duas coisas. Eu sei que não é muito fácil e simples, porque emocionalmente nós nos abalamos com situações dessa natureza, mas não podemos deixar de buscar e encontrar a providência divina atuando. Esta será a melhor forma de consolarmos os corações, e é o que nós estamos aprendendo com o Evangelho segundo o Espiritismo, com o próprio Evangelho de Jesus. Com certeza daí ele estará aqui nas nossas preces e orações, tenho certeza disso. Então nós precisamos, a gente estudou o capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. Agora nós estamos buscando os brandos e pacíficos, dando sequência ao entendimento do verdadeiro e grande sermão do monte proferido pelo Cristo, que representa um verdadeiro código de conduta para todos aqueles que querem conquistar a tranquilidade, que querem conquistar a paz e, acima de tudo, querem a felicidade. Então, não se esqueçam, sempre procurando conjugar as duas coisas, sem críticas, só com observações e buscando na doutrina, buscando no Evangelho do Cristo as informações capazes de consolar a nós que estamos orando por eles e também capaz de consolar a eles, porque são os nossos pensamentos que vão chegar até eles. E os nossos pensamentos precisam estar carregados deste consolo. Ok? Bom, seguindo então aqui as nossas reflexões, nós terminamos no nosso último encontro, Injúrias e Violências. Foi então um encontro um pouco mais rápido, porque nós não conseguimos entrar no horário por conta do serviço. E hoje a gente vai iniciar, um texto também assim, claro que todos são fantásticos, eu vou ser até redundante em falar isso, mas a cada dia que a gente lê, a cada dia que a gente estuda, a gente vai percebendo a profundidade dos ensinamentos da espiritualidade. Porque estes ensinamentos, eles vêm exatamente, não foi sem razão, que o próprio Kardec, pedagogo por excelência, inicia com uma passagem evangélica. São comentários àquilo que o próprio Cristo disse, e por que não? Uma prática, sobretudo, do amor, que é uma essência dos ensinamentos de Jesus. Mas antes de adentrarmos especificamente aquilo que nos traz o texto, a afabilidade e a doçura, lembremos deste autor, Lázaro. O espírito Lázaro, para vocês terem uma ideia, ele possui 4 mensagens que foram trazidas por Kardec para o Evangelho segundo o Espiritismo. A primeira delas é exatamente essa que nós vamos iniciar, a afabilidade e a doçura. Marisa Abreu, boa noite, seja bem-vinda. A afabilidade e a doçura. A segunda
também deste capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é obediência e resignação. Olha só, tudo que a gente está comentando aqui dessa própria tragédia de Petrópolis. Obediência e resignação. A gente vai ver essa palavrinha fantástica, resignação, quando nós estivermos estudando esse texto, que não vai demorar muito, porque ele vem logo na sequência do texto sobre a paciência, né? Que também é fantástico. Então, Lázaro trouxe para nós afabilidade e doçura, obediência e resignação. Depois, a lei do amor. Gente, o primeiro trecho da lei do amor, porque tem outro espírito que nos apresenta as suas colocações, é fantástica. Principalmente aquele trechinho onde ele diz que no seu início o homem tem instintos, mais avançado e corrompido tem sensações, instruído e depurado tem sentimentos. Eu enxergo uma profundidade imensa nesse texto de Lázaro. E, enfim, ele vai trazer um outro texto para nós, lá no capítulo 17, né? Bem-aventurados, aqueles que buscam a perfeição, sede perfeitos, né? Como vosso Pai Celestial é perfeito, e o texto intitulado O Dever. Então, estes são os textos que Lázaro nos trouxe. E a gente vai começar aqui com esse afabilidade e a doçura. Boa noite também, Valdileia, seja bem-vinda. Olá, Helenice, boa noite, seja também muito bem-vinda. A Joana também pede aqui orações e vibrações para o sobrinho, pode deixar, está aqui no nosso caderninho. Também a Valdileia pedindo para a sua filha Flávia, com certeza estará aqui nas nossas orações também, que a espiritualidade leve a todos eles essa paz e tranquilidade. Olá, Gessiane, boa noite, seja muito bem-vinda. Gente, então, seguindo, Maria Senhora, Ricardo, boa noite também. Seguindo, Lázaro, quem foi? Lázaro é aquele personagem que nós encontramos lá nos evangelhos, em que era irmão de Marta e Maria, né? Um trio fantástico que traz muitos conhecimentos e muitas informações para nós. Tem até aquela passagem, né, de Jesus, Maria e Marta, em que uma estava preocupada em ouvir o mestre e a outra estava preocupada com os afazeres domésticos. E Jesus disse, olha, uma escolheu a melhor parte, né? Exatamente tentando mostrar para nós que nós temos opções, que nós temos escolhas. Mas o trecho mais emblemático é exatamente o episódio da chamada ressurreição de Lázaro. Ambos moravam em Betânia. Betânia ficava exatamente nas cercanias por onde Jesus andava. A gente sabe que Jesus não andou muito em regiões muito distantes. Então, estava ali, ficava mais ou menos 1 hora de Jerusalém. Então, Jesus sempre estava por ali. E quando ele estava na região, era exatamente na casa de Maria, Marta e Lázaro que ele ficava, que ele gostava de conversar. E a gente percebe um carinho imenso de Jesus para com esta família, porque, segundo o próprio evangelista, Jesus foi comunicado do estado de saúde de Lázaro. E ele falou, opa, pode ficar tranquilo, tá tudo certo. E demorou um pouquinho, e quando ele chegou, Lázaro já tinha sido enterrado, porque estava morto. E uma das suas irmãs falou, mas Jesus, se você tivesse chegado antes, ele não teria morrido. E segundo o evangelista, Jesus chega a derramar lágrimas. Gente, claro, precisaríamos entender que lágrimas foram essas derramadas pelo Cristo, ou qual seria o verdadeiro significado dessas lágrimas, porque Jesus sabia com certeza que Lázaro não havia morrido. Mas o evangelista diz que ele chorou, talvez para expressar ou demonstrar os sentimentos que ele tinha. Aí sim, posso dizer sentimentos, porque Jesus era um espírito depurado. Espírito depurado tem sentimentos. Nós ainda temos apenas e tão somente sensações. Vivemos em cima das emoções, né? Marcelo José, boa noite, seja bem-vindo. Vivemos muito e por conta das nossas emoções. E não sem razão que as nossas emoções, como nós já dissemos, é a matéria-prima que utilizamos no nosso cérebro para produzir as energias que serão distribuídas depois através dos neurotransmissores para todo o nosso corpo. Então,
o nosso cérebro como uma usina geradora, hoje ele trabalha em cima das emoções que nós sentimos. Tanto é que o nosso estado de humor interfere diretamente no nosso estado de saúde, tá? Quando nós estivermos depurados, ou seja, puros, nós teremos sentimentos. E os sentimentos serão, de novo, a matéria-prima que o nosso cérebro vai utilizar para produzir as energias. E aí imagina, só sentimentos e sentimentos puros, nobres, alimentando o nosso cérebro, nós vamos vibrar o quê? Nossa, é só luz, só bondade, só virtude. E os nossos pensamentos e comportamentos serão uma consequência de tudo isso. Mas tudo bem, isso é para um momento lá na frente, um pouco mais avançado. Então, Jesus chega a chorar e depois ele pede para abrir o túmulo, né, arrastar aquela pedra que ficava, chama Lázaro para fora, e todo mundo estranha porque o cheiro já estava, né? Chama Lázaro para fora, Lázaro vem, né? Era um dos fenômenos, né, que a gente vai estudar lá no no Livro dos Espíritos, ainda nesses processos de emancipação da alma, tá neste capítulo, que é os casos de letargia, catalepsia, e também, né, a Adair está esperando aí a gente estudar o sonambulismo, tá tudo nesse capítulo da emancipação da alma, a gente vai ver com detalhes lá. E Jesus chama e ele vem. A partir dali, gente, aliás, sempre tiveram esse carinho, mas Lázaro não desgrudava de Jesus. Ele sempre estava próximo, e nós estamos vendo aí, próximo inclusive da própria codificação da doutrina espírita, dando a sequência que o próprio Cristo disse, que nós estudamos também lá na Gênese, do Consolador prometido. E vocês podem ter certeza, a partir daquele momento, daquele episódio, Lázaro se transformou num personagem muito importante para o cristianismo. Ele era uma testemunha, e uma testemunha viva de tudo que acontecera. E a gente sabe como é que a tradição, sobretudo a tradição oral, funcionava lá junto daquele povo, né? As pessoas, o que as pessoas falavam, boa noite Ângela, Emanuel, sejam bem-vindos, o que as pessoas falavam, boa noite também Natália, era encarado como verdadeiros, fatos verdadeiros. Então não era aquela coisa, aquela mentira, e sempre tinha algo e alguém para testemunhar o que acontecia, né? Então foi um personagem muito importante desde aquela época para esta sequência, posso assim dizer, do próprio Cristo com o seu evangelho, a implantação do seu evangelho aqui na terra. Mas vejamos, o que Lázaro trouxe para nós nesta leitura? Afabilidade e doçura. Claro que as palavras por si, elas já vão expressar aquilo que nós podemos tranquilamente entender. Gente, aquilo que já comentamos, a importância que o dicionário possui na nossa vida, na nossa língua. Porque nós precisamos entender o verdadeiro significado das palavras. Mas o texto em si, ele já vai trazer para nós. O que é ser afável? O que é ser dócil? Claro que nós estamos falando de virtudes íntimas, internas, e que alimentam os nossos comportamentos, tá? Isso é o mais importante, que alimentam os nossos comportamentos, porque Lázaro já vai começar falando que nada mais são a afabilidade e a doçura do que manifestações do amor. E de que amor? Daquele amor verdadeiro. Aquele amor que o próprio Lázaro vai explicar para nós, né? Lá no capítulo 13, sobre a lei do amor, ele diz: não o amor da forma vulgar que nós conhecemos, mas esse sol interior que aquece e ilumina. Ora, um sol interior que aquece e ilumina e que, claro, se expande, se espalha para as outras pessoas, mas primeiramente tem que ser no nosso próprio interior, né? Cris Queiroz, boa noite. Se não for no nosso interior, não adianta. Não há possibilidade deste verniz social, né? Que muitos comentaram aqui esses dias, o próprio Antônio Nofre, a Marinha,
que esse verniz social, não, verniz social não brilha não. Não tem como, o amor é algo intenso que vem de dentro. E Lázaro vai dizer, olha, tanto a afabilidade quanto a doçura são frutos do amor e da caridade. E a gente precisa entender essa afabilidade e a doçura. Isso não significa também que nós somos apenas e tão somente aquelas pessoas que baixam a cabeça para tudo. Não, não é isso. Absolutamente. A afabilidade, a doçura é a nossa forma no trato com as pessoas. No trato com as pessoas desde o nosso próprio relacionamento íntimo. E o nosso relacionamento mais íntimo. Sim. Precisamos aprender. Lógico, não estou querendo dizer que nós temos que, agora a partir de agora eu vou ser então autêntico. Lá no meu trabalho eu vou brigar com todo mundo, que é aquilo que eu sou. Não, não é isso. Até mesmo porque se você brigar e arrumar confusão lá, você vai perder o emprego e aí a situação pode realmente complicar e ficar delicada para você e para a sua família. Mas o comportamento que você tem lá, você vai pensar e refletir nele para trazer para o interior do seu próprio lar, para o convívio daquelas pessoas mais íntimas e próximas de você. Ora, nós estamos encarnados exatamente para isso, para nós buscarmos esse processo de estruturação da nossa personalidade. E nós não podemos ter 2, 3 ou 4 personalidades diferentes. Por quê? Porque o ego é o filtro da consciência, segundo Joana de Ângeles. E sendo o filtro da própria consciência, eu não posso mentir para a minha consciência. E eu não posso querer julgar lá para dentro, para o meu íntimo, 3, 4 personalidades diferentes, porque eu vou acabar entrando num verdadeiro conflito. E o autoconhecimento é o mais importante para que nós modifiquemos completamente a nossa forma de ser e a nossa forma de agir. Então, muito cuidado com isso, né? O Wagner até põe um negócio que deixa eu me ver aqui para nós. Ah, tá. O Wagner coloca uma coisa aqui, mas depois a gente conversa, Wagner, mas no particular eu tento trocar uma ideia contigo, tá? Aí a gente tenta entender isso, só para a gente não fugir muito aqui do nosso tema, tá? Eu sei que tem algo relacionado, por isso que tem essa sua preocupação, tá? Mas aí a gente conversa depois, pode ficar tranquilo, ok? Então, só dando sequência, o que Lázaro está falando para nós? A gente tem que começar a analisar e avaliar para que esses nossos comportamentos não fiquem apenas e tão somente no campo das aparências e, sobretudo, quando aquilo nos é conveniente. Porque a maioria das pessoas fazem isso. Estando ou sendo conveniente, eu mantenho a aparência. E a partir do momento que eu apenas e tão somente mantenho a aparência, eu vou perdendo completamente o próprio domínio e o controle sobre mim mesmo. Por isso que muitos de nós falamos aquela famosa frase, né? Eu sou bonzinho, mas não pisa no meu calo, não. Porque nem nós nos conhecemos, porque muitas das vezes vivemos mais das aparências. E até que ponto essas aparências vão nos prejudicar? Lázaro vai comentar aqui. Porque nesse comportamento que a gente tem de fora, ou com as pessoas de fora, com a sociedade externa, onde nós procuramos manter, ou nós procuramos segurar o nosso ímpeto, a gente engana os outros. E lá no nosso próprio lar, onde em tese nós temos uma certa autoridade, nós somos verdadeiros tiranos. Boa noite, Olga Colasso, seja muito bem-vinda. Nós somos verdadeiros tiranos. Olha aqui,
isso é uma questão muito realmente delicada, porque nós confundimos muito as coisas. É isso que eu acabei de dizer, nessa tal de autenticidade. Eu sou... Não é questão de ser uma pessoa autêntica, é questão de você buscar o autoconhecimento para mudar o seu comportamento. Por quê? Porque bem-aventurados serão os brandos e pacíficos. Jesus não diz bem-aventurados os brandos e pacíficos perante a sociedade. Até mesmo porque nós precisamos aprender que a caridade começa em casa, né? Flávio Gava, boa noite, seja bem-vindo. A Nadissan também. Não, beleza, a gente vai conversando sim, podem ficar tranquilos, tá? Então, a caridade, como nós dissemos, ela deve começar dentro de casa. Por quê? Porque é justamente onde estão os nossos principais desafetos de existências anteriores, gente. A reunião que ocorre de pessoas da mesma família, ela tem uma função. E essa função nós não podemos desprezar. E aquilo que a gente fala, né? Também um ditado popular. Só a pessoa subir num tijolinho ou numa gilete e começar a fazer discurso, aí você já passa a conhecê-la. Ou então, quer conhecer alguém, dê poder a ela. Todos vocês já devem ter ouvido essa frase. Por quê? Porque quando nós estamos no controle, quando nós estamos no comando, ou quando nós temos essa autoridade, nós passamos a agir, né, Edna Bueno? Nós passamos a agir justamente dessa forma, como verdadeiros tiranos, porque a gente perde completamente a afabilidade. A gente perde a nossa doçura, porque aí nós não precisamos mais do outro, é o outro que precisa de nós. Lembram daquela passagem fantástica de Jesus, dos cobradores, né? O rei estava lá, resolveu chamar todo mundo que devia, aí chamou o primeiro que estava devendo 100, falou, opa, não, ele implorou, não me prende, não me prende minha família, não, e tal, que eu preciso, não sei o que, eu vou trabalhar, eu vou te pagar, beleza, te perdoou. Aí ele sai dali e encontra um que devia 10, ou seja, 10% daquilo que lhe foi perdoado. E o que ele fez? Mandou prender aquela pessoa até que ela pagasse, confiscando seus bens, a sua família. Vejam, então enquanto ele estava naquela condição inferior, não, pelo amor de Deus, e aí ele passou a ter autoridade porque era alguém que lhe devia, acabou, a clemência sumiu, desapareceu. Aquela brandura e afabilidade perante o rei desapareceu. E isso, gente, infelizmente nós vemos e identificamos nas nossas próprias orações. Sim. Quando a gente vai rezar para Deus, a gente não parece, né? Aquela ovelhinha bem humildezinha. Mas se alguém vier falar qualquer coisa para nós, eu posso estar fazendo a oração que na mesma hora eu já me transformo. Então, é isso que Lázaro está falando para nós. Essa afabilidade e a doçura tem que ser algo constante, tem que ser comportamento, tem que ser fruto do amor. Não, para Deus eu sou muito bonzinho. Mas para o outro, não, mas o outro merece. É lei de causa e efeito. Ele está fazendo... Não. Por isso, mais uma vez, Lázaro fala, olha o autoconhecimento como ele é de extrema importância. Veja a necessidade de estruturarmos a nossa personalidade de uma forma correta, adequada e de sermos os mesmos. Filtro da consciência. Lembra do processo de evolução que já comentamos em outras partes aqui também da nossa leitura e estudo? Daquilo que nos diferencia dos animais? Pois é, temos aí, os animais vivem dos instintos. Nós já temos uma personalidade. Nós precisamos desenvolver a nossa consciência. E a consciência deve exatamente nos mostrar o caminho certo que nós devemos trilhar. Eu preciso me aproximar do Criador. Eu preciso ser efetivamente a sua imagem e semelhança. E como que o Criador é? Ele é diferente de acordo com a pessoa? Será que Deus é diferente quando Ele está diante de uma pessoa, de uma criatura que pratica atrocidades com seus irmãos? Ou será que Ele é igual
Ou será que o seu amor é igual para todos? Vejam, isso é o que Jesus está tentando nos ensinar. E aquilo que Lázaro coloca aqui nesse texto para nós. E eu estou falando aqui, citando exemplo de família, gente, mas às vezes a gente percebe isso também no nosso local de trabalho. Funcionários que, enquanto são funcionários, são uma beleza, fazem tudo e tal, aí de repente vira gerente ou vira chefe. Parece que ele nunca foi funcionário na sua vida e quer tratar os outros não da forma como ele gostaria de ser tratado, mas ele quer tratar os outros para tentar fazer alguma coisa ou mostrar algo para o patrão ou que não representa a verdade e a realidade. Então, isso é em qualquer lugar, sobretudo pessoas que assumem uma certa posição, que assumem uma certa autoridade. É isso mesmo, Filomena. Acabam mudando a sua atitude. Boa noite, Cláudia. Seja bem-vinda. Então, este é o ponto que nós precisamos aprender. Aliás, né, para a gente já ir aqui fechando as nossas reflexões, no processo de estruturação da personalidade, que a gente já trabalhou bastante, né, como são essas coisas, existem aqueles mecanismos de defesa do ego. E assim, são vários mecanismos de defesa, eu não vou adentrar nisso agora, que com certeza isso é uma palestra inteira, e eu já tive a oportunidade de trabalhar pelo menos em vários desses lugares onde vocês aqui, pelo menos da região, já me conhecem, a gente já trabalhou bastante isso. E nesses processos o mecanismo de defesa do ego, a gente tenta, por exemplo, compensar. Quando a gente perde alguma coisa num lugar, a gente tenta compensar no outro. Só que esse processo de compensação, ou nos mecanismos de defesa do ego, a gente infelizmente dá muito mais valor ao egoísmo, ou aquela doutrina que vai trabalhar em prol do eu e principalmente em detrimento dos meus. A compensação é uma delas. E existem outros mecanismos de defesa, repito, a gente não vai adentrar nesse detalhe aqui para nós não avançarmos demais. Vamos ficar aqui atentos a essa leitura e estudo desse texto de Lázaro. É um texto curtinho, mas vocês estão vendo quanta profundidade ele traz nas suas reflexões, traz nessa sua mensagem? Sim, o Sr. Antônio está lembrando aqui a própria questão da humildade. Por isso que o Sermão do Monte começa como? Bem-aventurados os pobres em espírito, ou seja, aos próprios humildes, né? Iraci Prestupa, Valéria Cruz, que eu ainda não cumprimentei, sejam bem-vindas. A questão está exatamente, Sr. Antônio, como o senhor colocou, na humildade, que a gente precisa entender, que a gente precisa descobrir. Então, trabalhar, e aqui eu complemento, o nosso estudo sobre o sono e sobre os sonhos. A gente ainda vai falar mais um pouquinho sobre isso, né? Para terminar a emancipação da alma nesta primeira parte. Mas, gente, muitas das vezes nós vamos buscar lá no nosso inconsciente ou no subconsciente esses comportamentos. E são comportamentos que acontecem principalmente pela falta de perdão. Porque nós nos colocamos na condição de cobradores. Hoje eu estou como seu pai, então você tem que me obedecer. Eu estou às vezes cobrando uma dívida sua lá de trás que eu acho. Por quê? Porque eu não aprendi a perdoar ainda. Tá vendo? Porque o perdão também foi um dos pontos muito trabalhados pelo próprio Cristo. A gente precisa, de novo, aprender e desenvolver isso em nós. Esse processo de desenvolvimento, ele vem passo a passo. E de modo muito especial, quando a gente fala, ninguém se transforma da noite para o dia. Por isso nós não podemos ficar também alimentando culpas. E em especial, para aí sim, fecharmos realmente, né? Como Lázaro coloca na leitura. Muitas das vezes nós batemos no peito ou nós abrimos o sorriso até na orelha, né? E ficamos assim, ó, tá vendo? Aqui eu mando e sou obedecido. E como ele coloca, esquece de dizer, muitas das vezes, e sou detestado. Adianta mandar e ser obedecido, mas intimamente ser detestado?
Precisamos voltar, né, àqueles pensamentos e sobretudo aquela frase que tem circulado muito nas redes sociais. Gente, eu prefiro ter razão ou eu prefiro ter paz? Vocês preferem, vocês querem ter razão ou vocês querem ter paz? Muitas das vezes nós utilizamos a nossa autoridade para ter razão. Utilizamos a doutrina para ter razão, tudo em detrimento dos outros. Mas nós esquecemos de ter paz e de sentir paz. A leitura dos brandos e pacíficos é essa. O capítulo inteiro é exatamente esse. Tanto é que o próximo título que nós vamos ver é o quê? A paciência, ou a ciência da paz. Olha só, o que será que a ciência da paz irá nos dizer e nos ensinar no nosso próximo encontro? E aí sim, como nós dissemos, veremos no nosso próximo encontro. Olá, Raimunda Santos, boa noite. Veremos sim no nosso próximo encontro. E esse espírito amigo, velho conhecido de muitos de nós, se não praticamente de todos, só a sua ficha corrida já é um estudo fantástico, mas a gente vê na próxima segunda-feira. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, pela participação. Continuemos aí com as nossas reflexões, com as nossas orações. Que Jesus abençoe a todos vocês e ao lar de vocês também. Olá, Daniel Diamantino, boa noite também, Célio Melo. Fiquem todos na santa paz do Mestre Jesus.